estiverem reunidos no meu nome, né? Nós estamos reunidos aqui no nome de Jesus. E às vezes também, irmãos, eu estava pensando, quando há muito louvor, tem pessoas que falam assim, não, teve muito louvor e pouco tempo de pregação. Às vezes se ouve também, a pregação foi muito extensa, tomou muito tempo, e parece que há sempre essas controvérsias, né? Mas quando o culto, né, nós sabemos que o culto ele tem de tudo, tem a palavra, tem o louvor, tem adoração, né? Então, quando estiver faltando pouco tempo, ou vamos supor, há uma escala, há um protocolo, né, que foi feita uma escala, né, e parece que as pessoas não puderam aparecer para cantar, então sobrou mais tempo ainda para orar, né? Sobrou mais tempo ainda para adorar a Deus, louvar a Deus, bendizer ao Senhor, porque às vezes a nossa tendência, infelizmente, é murmurar, é reclamar, e deveríamos fazer o contrário, aproveitar, e não, porque não estamos aqui para preencher tempo, né? Ou para passar um tempo, mas nós estamos aqui para cultuar a Deus. Então nós podemos cultuar a Deus com as nossas orações, com o nosso louvor, com todo o nosso ser, corpo, alma e espírito, né? Nós podemos louvar ao Senhor, bendizer ao Senhor, e por vezes deixar de lado um pouco, né, aquela questão, quando não é possível, né, de um certo protocolo, de uma certa, a palavra não vem, né, na questão da liturgia, né, e ficarmos mais livres, e ficarmos mais sensíveis, ficarmos mais voltados para a presença do Senhor, e deixar Deus realmente ministrar na nossa vida, fazer como Ele quiser, como Ele desejar, atuar nos nossos corações, e assim o seu nome será cada vez mais glorificado. Irmãos, eu não sei, mas Deus sabe, se em outras oportunidades, ou se eu vou ter outras oportunidades para ministrar a palavra do Senhor, mas há dias eu estava conversando com Deus e falando que, se fosse me dada a oportunidade, eu gostaria de começar falando sobre um assunto que é totalmente bíblico, e que nós não vamos aqui falar de uma forma teológica, ou em questão como que se estivéssemos dentro de um seminário, porque quem quiser, né, está aí o seminário da igreja, o IBF, Instituto Bíblico, e assim a pessoa pode se aprofundar mais. Mas eu estava falando com Deus, e Ele colocou esta palavra no meu coração, para falar deste assunto que é bíblico, que é doutrinário, e que é de muita importância nas nossas vidas. E parece, né, que por alguns, parece que está um pouco esquecido, deixado, né, de lado, embora todo crente, todo servo do Senhor, todo salvo, tem conhecimento deste assunto, e não só tem conhecimento, como também é importante provar, é importante também viver, né, que o Senhor possa nos ajudar. Vamos ler a palavra do Senhor em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 11. E eu desde já agradeço a Deus, né, por esta oportunidade, pela sua infinita misericórdia, pela sua graça sobre a minha vida. Agradeço também ao nosso pastor, que também colocou, né, o nosso nome na escala. Quem leu o boletim viu lá, e estamos aqui pela graça do Senhor. Lucas capítulo 11, a partir do versículo 5, diz assim a palavra do Senhor: Disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo
meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser: não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que, ainda que se não levante a dar-lo, por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe fará tudo o que houver mister. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e quem bate, abre-se-lhe-á. E qual pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Nosso Deus e nosso eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pelo teu infinito amor e pela tua infinita misericórdia. Muito obrigado, Senhor, porque quem experimenta o Senhor sabe, de fato, que nós não somos nada, que nós não podemos nada, Senhor, que nós dependemos exclusivamente do Senhor, nós carecemos do Senhor, Senhor. Ó Deus, quando nós fechamos os nossos olhos para dormir, e quando no outro dia bem cedo acordamos, Senhor, para ir para os nossos trabalhos, para as nossas tarefas, o milagre aconteceu, meu Pai, porque quando nós fechamos os nossos olhos, nós não sabemos se vamos acordar. É o Senhor é quem nos dá a vida, é o Senhor é quem nos sustenta, é o Senhor é que tem nos trazido, Senhor, a este lugar, meu Pai. Se nós olharmos para nós mesmos, Senhor, vamos ver muitos defeitos, Senhor, vamos ver muitas coisas, meu Pai, que nós falhamos, que nós erramos, Senhor. E é o Senhor, pela tua graça, meu Pai, é que nos sustenta, Senhor, é que se compadece de nós, é que nos guarda, é que nos livra, é que nos protege, Senhor, é que nos abençoa. Nós somos abençoados porque é o Senhor que nos abençoa. Nós somos guardados porque é o Senhor que nos guarda. Se nós estamos de pé, porque o Senhor está conosco. Se nós chegamos a este lugar, Senhor, é porque o Senhor tem estado conosco. A tua palavra nos ensina, Senhor, que existe na dimensão, Senhor, espiritual, Senhor, ó Deus, as potestades do mal, Senhor, os inimigos, Senhor, ó Deus, o iníquo, meu Pai, que vem, Senhor, com seus dardos, que vem, Senhor, com muitas coisas para nos destruir, para poder, Senhor, nos jogar por terra. Mas Ele não pode, Senhor, Ele não pode acabar conosco, Senhor, eles não podem, Senhor, nos destruir, porque o Senhor está conosco, Senhor, o Senhor é quem nos guarda, meu Pai. Ele vem para tentar roubar a nossa paz, a nossa alegria, a nossa fé, a nossa confiança, ó Deus, a nossa certeza, Senhor, ó Deus, de que nós estamos no caminho certo, de que nós estamos indo para o céu, meu Pai. Ele vem e tenta, ele anda ao derredor, bramando como leão, tentando, Senhor, ó Deus, nos assustar, nos tirar, Senhor, do abrigo, Senhor, como nos ensina a tua palavra. Aquele que está, Senhor, no Altíssimo, Senhor, aquele que está no esconderijo do Altíssimo, Senhor, descansará. Ele fica ao derredor bramando, fazendo barulho de várias formas, de várias maneiras, Senhor, tentando nos tirar da tua presença, Senhor, como aquele animal, Senhor, que muitas vezes se sente, Senhor, coagido, ó Deus, porque está sendo ameaçado,
guardado, Senhor, e quando ele sai da sua caverna, quando ele sai do seu esconderijo, fica uma presa fácil, meu Pai, mas nós não vamos sair, nós não queremos sair, Senhor, nós não desejamos sair, meu Pai, e com a tua força, Senhor, nós somos mais do que vencedores, meu Pai. Que o teu nome possa continuar sendo glorificado aqui nesta noite, Senhor, que o teu nome possa continuar sendo exaltado aqui nesta noite, que o teu nome possa continuar sendo, meu Pai, o nome acima de todos os nomes, Senhor, aqui neste lugar, meu Pai. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus, amém, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Se pudéssemos continuarmos orando, mas nós vamos continuar orando, né? Porque o apóstolo Paulo diz para nós orarmos sem cessar, né? Até isso às vezes incomoda certas pessoas, irmãos. Aquela pessoa está orando demais, você não vai terminar aquela oração, não? Aquela pessoa está cantando demais, aquela pessoa está falando demais, aquela pessoa está fazendo demais. Irmãos, quando uma pessoa está assim, ele está na carne. Uma pessoa quando ele está assim, ele está desligado da presença de Deus. Ele não está uma pessoa sensível, não está uma pessoa voltada para o reino de Deus, para as coisas de Deus. Jesus diz que o bom homem, ele tira de si bons tesouros, aleluias, e esses tesouros, essas riquezas, elas são de Deus, elas vêm de Deus. Quem tem Deus, quem experimenta Deus, quem vive com Deus, tem bons tesouros dentro de si, e da sua boca, de si, da sua pessoa, da sua atitude, da sua maneira de viver, de agir, vai sair riquezas, vai sair coisas extraordinárias, vai sair coisas maravilhosas, porque não são deles, não é minha, não é sua, pertence a Deus, a Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glórias ao nome do Senhor, aleluia. Os irmãos leram e os irmãos entenderam que este é um assunto muito importante na palavra do Senhor, quando nós lemos aqui no versículo 13: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que o lhe pedirem? Este é um assunto, irmãos, de muita importância. Todos os assuntos na Bíblia, sem dúvida, são importantíssimos, né? Tem um grande valor, e este aqui é um deles, que não pode ficar na prateleira. Este é um deles que não pode ficar esquecido. Este é um deles que não pode ficar adormecido. Este é um deles que não pode ficar estagnado. Este é um deles que não pode ficar parado na nossa vida, na vida da igreja. E Deus tem colocado no meu coração falar sobre isso. Não ser aqui um teólogo, não ser aqui um dogmática, não ser aqui uma pessoa que vai entrar em profundos assuntos relacionados a esta doutrina, a pneumatologia, que trata sobre a obra do Espírito Santo, mas compartilhar com os irmãos a palavra de Deus, falando sobre este assunto, trazendo este assunto para as nossas vidas, como que nos lembrando, nos relembrando, como que nos despertando para isso, porque nós estamos ouvindo muitas coisas nesses últimos dias, nós estamos escutando por aí muitas coisas, seja nas músicas, seja nas palestras, seja nas ministrações, em seminários, mas não está se ouvindo tanto nesses últimos dias falar sobre o Espírito Santo, falar sobre a obra do Espírito Santo, falar sobre a pessoa do Espírito Santo, a urgência da presença do Espírito Santo na vida da igreja. Esses dias no meu trabalho eu estava pensando sobre isso. Eu acredito que não é eu que estava pensando, mas era Deus que estava trazendo na minha mente. Deus é que estava como que martelando dentro de mim a urgência da presença do Espírito Santo na vida da igreja. Irmão, há ou não há uma urgência? Há ou não há
nesses últimos dias, esta urgência de se falar, de se experimentar, de ser renovado, de ser restaurado, de ser tocado. Eu mesmo, a partir de mim, eu nunca vou esquecer, o dia que eu tive a minha primeira experiência. Deus me trouxe lá do Brasil. Eu estava vivendo em Galileia, e Deus me trouxe. Eu estava vivendo em Valadares, conheci minha esposa em Galileia, depois fomos viver em Valadares, e de Valadares Deus me trouxe para os Estados Unidos. E foi justamente aqui que Ele aprove a Deus ter escolhido aquele dia, aquele horário, aquele lugar, para que eu pudesse então experimentar. Irmãos, podem falar o que quiser, podem dizer o que quiser, podem pensar o que quiser. Quando você experimenta, quando você prova, quando você tem a sua própria experiência, ninguém arranca isso de você. Pode surgir o que quiser, pode falar o que quiser, pode vir pessoas com questões teológicas, com indagações, seja lá com o que for, mas se você experimentou, se você foi tocado, se você aconteceu na sua vida, é seu. Abraça, recebe, toma posse, não deixa ficar morto dentro de você. E eu necessito de ser renovado, eu preciso de ser novamente, não viver da forma como estou vivendo nesses últimos dias, mas procurar renovação, procurar mais e mais intimidade com o Espírito Santo, porque Ele é uma pessoa importantíssima na nossa vida, na vida da igreja. E Jesus disse aqui, para aqueles que pedirem, quem não foi ainda batizado com o Espírito Santo? Há muitos adolescentes, há muitos que começam a participar da aula de batismo, e adolescentes e muitos jovens, que parece que não sabem, parece que eles não entenderam, não entendem ainda a importância do Espírito Santo na vida dele, como um servo de Deus, como uma serva de Deus, como alguém que foi salvo. É um assunto muito sério, é um assunto muito importante, mas Jesus deixa bem claro, e foi Jesus aqui, e não é a primeira vez que Jesus fala sobre isso, e Jesus deixa bem claro aqui, é para quem pedir. Se a pessoa não pedir, se a pessoa não bater, se a pessoa não buscar, e quem sabe a pessoa não está pedindo, quem sabe a pessoa não está batendo, quem sabe a pessoa não está buscando, porque não está ouvindo falar, porque não está recebendo ministração, pregação, ensino, instrução, não está sendo levado à luz da Bíblia sobre este assunto, a importância deste assunto. Porque tem pessoas que dizem, eu tenho vergonha de falar de Jesus, eu tenho vergonha de cantar, eu tenho vergonha de até dizer que é crente. Mas se você for uma pessoa cheia do Espírito Santo, se você for uma pessoa que foi ou que é batizada com o Espírito Santo, a sua vida vai ser diferente. O seu testemunho, como foi falado aqui nesta noite, vai ser diferente. O seu louvor vai ser diferente. Você vai começar a incomodar. As pessoas vão começar a te criticar. Você vai ser chamado de crente, você vai ser perseguido, as pessoas vão dizer que você está muito enjoado, que você está muito chato. Mas saiba de uma coisa, você está no caminho certo, você está na posição certa, porque é desse jeito que Deus nos quer. Uma pessoa sal na terra, uma pessoa luz na terra, uma pessoa que faz a diferença. E nós só conseguimos estas coisas e outras mais que estão na palavra de Deus através desta unção, através desta obra do Espírito Santo na nossa vida. E aí fica a interrogação para mim, para nós: como está a minha vida? Como está o meu relacionamento com o Espírito Santo? Eu conheço o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo?
Por que do Espírito Santo na minha vida? Por que do Espírito Santo na vida da igreja? Tudo isso nós temos que perguntar, nós temos que questionar, para que nós não venhamos nos acomodar. E é bonito que quando nós lemos a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele está presente em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, o Espírito Santo, ele está presente. Ele se faz presente. No primeiro livro da Bíblia, nós não vamos ler aqui todos os versículos, todas as referências, mas se você é um caminhante da Bíblia, se você é um leitor da Bíblia, se você é alguém que se parece com o salmista Davi, que tinha prazer de meditar na lei do Senhor de dia e de noite, você já contactou, você já viu lá na Bíblia que o Espírito Santo está presente na Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. E se ele está presente, é porque ele é importante na minha vida, porque ele é necessário para a sua vida. Porque quando ele está mais presente, quando ele está presente, nós ficamos desinteressados, nós ficamos desapegados a esta vida. Esta vida aqui, ela fica em segundo plano. E a primeira vida, que é a verdadeira vida que Jesus falou, ela fica sempre em primeiro lugar, em primeiro plano. As outras coisas, tem pessoas que falam assim: hoje eu não vou na igreja não, porque eu estou cansado. É como que se ele estivesse tirando um dia off. Eu preciso de um dia off de igreja. Eu preciso de um dia de descanso da igreja. E quando você lê lá em Atos, que aquela igreja cheia do Espírito Santo, ela não tinha off não. Ela não tinha um dia de descanso não. Ela não tinha aquele tempo que, hoje eu não vou na igreja não. É como se nós estivéssemos fazendo uma obrigação para Deus em ir para a igreja. Sendo que quando nós vamos na igreja, quem é abençoado somos nós. Nós somos os mais abençoados. Nós somos os mais recompensados. Somos nós que precisamos. E o salmista Davi diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-nos, e a Bíblia fala sempre da alegria, e essa alegria, ela não vem de outro lugar a não ser da pessoa do Espírito Santo. Eu lembro lá no Brasil, jovem, adolescente, em que a gente ficava, nós ficávamos assim, preocupados já com o horário de ir para a igreja, de ir para o culto, com aquela alegria, com aquele prazer. Dia de domingo, terminava a escola dominical, as pessoas, tem uns que iam almoçar, tem outros que às vezes nem iam almoçar, e daí a pouco saímos fazendo aqueles arrastões, né, de evangelismo, com louvores, com folhetos, falando com as pessoas nas ruas, e aproveitando também para visitar outros jovens, outras pessoas, mas tudo numa alegria do Espírito Santo, tudo num fervor do Espírito Santo, porque na carne só sai murmuração, na carne só sai reclamação, na carne só sai aquilo que não presta, e louvor na carne Deus não recebe, não é? Evangelismo na carne não serve para nada. Fazer a obra de Deus como que se estivesse fazendo uma obrigação, eu sou obrigado a fazer, Deus não recebe, Deus não aceita. Isso é falta, isso significa que a terra, ela está sedenta, a terra ela está ficando seca. E aí Jesus diz, né? Jesus disse sobre esta água do Espírito Santo que ia brotar de dentro de nós, né? E que ia saltar para a vida eterna. Essa fonte inesgotável, esta fonte que nunca seca, é a fonte do Espírito Santo. Já aconteceu com você de às vezes estar no meio das pessoas no trabalho e você não consegue ficar sem rir? Eu não estou falando de dar risada nem gargalhada não,
Só da pessoa olhar no seu semblante, parece que alguém falou algo engraçado para você, e você está como que com o rosto paralisado, naquele sorriso mais gostoso, mais delicioso, que você às vezes não consegue tirar, você não consegue parar de rir. É um riso de Deus, é uma alegria de Deus, é uma presença de Deus. Não perca isto. Isto é muito lindo, isto é muito profundo, isto é muito maravilhoso. Deus quer te dar mais, Deus quer te levar para mais longe, para mais fundo. Deus quer que você mergulhe no rio. Aleluia. E quando você já não tiver condições mais de nadar, né, nesse rio de Ezequiel, que lá no livro do profeta Ezequiel ele fala sobre ele, você então vai começar a mergulhar. Senhor, ó, para nadar para andar já não está dando, porque não está dando pé, né? Estou começando a nadar. Aí daí a pouco você começa, Senhor, eu quero ainda ir mais fundo, eu quero é mergulhar. Aleluia, aleluia, eu quero é mergulhar, Senhor. E Tu és aquele que me dá o fôlego de vida. Então neste caso aqui, eu não vou morrer afogado, aleluia, porque do meu fôlego o Senhor toma conta. Aleluia. Deus quer que você dê glória a Deus sem parar, irmãos. O seu fôlego você não vai ficar sem fôlego, sabia? Mas isso que eu estou te falando aqui é espiritual, é dar glória a Deus espiritualmente falando. Aleluia. É dar aquela glória a Deus na igreja, nos cultos, no trabalho, mas sem ser forçado, aquela coisa assim, que flui pela obra do Espírito Santo na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Lá em Gênesis está escrito, no primeiro livro da Bíblia, no capítulo 1, está escrito assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Tudo Ele fez pelo poder da sua palavra. E disse Deus, e aconteceu. Deus falou: haja luz, e houve luz. Deus, pelo poder da sua palavra, Ele criou todas as coisas. Ele criou os céus e a terra. Ele criou os animais. Ele criou todas as coisas. Deus é o criador de todas as coisas. Ele é o único criador de todas as coisas. E diz a Bíblia que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Lá estava o Espírito de Deus se movendo sobre a face das águas. Já no primeiro livro da Bíblia nós temos esta referência, e se nós continuarmos a ler em Gênesis, nós vamos encontrar outras passagens que dizem sobre a obra, sobre a ação do Espírito Santo. Não é isto lindo? Não é isto maravilhoso? Não é este um assunto de suma importância para as nossas vidas? E a palavra de Deus nos diz em Apocalipse, no último livro da Bíblia, no capítulo 3, no versículo 22, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Foi cantado aqui também, né? Aquele que está na presença de Deus, né? Ele tem que ouvir Deus falar. Ele tem que ouvir Deus falar. E às vezes até o silêncio de Deus, Deus está falando. Às vezes a gente pensa que o silêncio de Deus, Deus não está falando, mas Ele está falando. Até no silêncio dele, Ele está falando algo para você. Ele está te ensinando algo para você. Ele está evitando algo acontecer na sua vida. Ele está te desviando de alguma coisa que não vai ser bom para a sua vida, que não está no tempo certo para a sua vida. E mesmo Deus estando calado, mesmo Deus não usar um profeta, não usar uma mensagem bíblica, não usar um hino, não usar uma oração para falar com você, no silêncio dele, ele também fala. Nós vemos a experiência do profeta Elias, que entrou para uma caverna, né? E daí a pouco aconteceu um terremoto, aconteceu um barulho muito grande, mas Deus não estava naquele barulho, Deus não estava naquele movimento todo, mas de a pouco veio uma brisa suave, e ouviu-se a voz de Deus. Irmãos, Deus tem as suas formas de falar, suas formas de agir. Até quando você está dormindo, Deus está falando com você.
Deus está ministrando para você. Pode ser através de algum sonho. Deus está te revelando algo. Deus está te mostrando algo. Deus já me deu sonhos que foi assim como que não faça, né? E teve um deles que eu desobedeci, fui e fiz, passei vergonha. É o que acontece, né? E eu me via no sonho passando vergonha, ficando cabisbaixo, entendeu? Evitando as pessoas, correndo, saindo fora. Aí Deus falou, tá vendo? Eu te avisei para você não ir, não era a hora de você ir, você foi, né? Mas em tudo nós devemos dar graças a Deus, louvar a Deus, bendizer o nome do Senhor. Então em Apocalipse diz, capítulo 3, versículo 22, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E depois diz, e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu estou lendo em Apocalipse. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Eu estou lendo no capítulo 22, a partir do versículo 12. Ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. E se você for ler também todo o livro de Apocalipse, você vai lá encontrar o Espírito Santo presente. O quão é importante, irmãos, este assunto na palavra do Senhor para as nossas vidas. E parece, é claro que nem todos esqueceram ou estão esquecidos, né, deste assunto da palavra do Senhor, mas é uma realidade. Nesses últimos dias não tem se falado, não tem se dado lugar à pessoa do Espírito Santo para que ele possa realmente fazer aquilo que ele veio fazer na vida da igreja, no meio da igreja, através da igreja. Nós temos no livro do profeta Joel, também uma passagem muito conhecida de todos, que de acordo com as suas referências, entende-se que ele era profeta em Judá e Jerusalém, e considerado profeta sacerdotal. Deus escolheu este profeta para anunciar o derramamento do Espírito sobre toda a carne. E lá no livro do profeta Joel, está escrito, no capítulo 2, a partir do versículo 28. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu Espírito. Então Deus usa o profeta Joel para dizer para o seu povo, vou derramar o meu Espírito Santo sobre vós. Vocês vão ser cheios do Espírito Santo. E quando nós lemos em Atos, no capítulo 2, Atos, no capítulo 2, diz assim a palavra do Senhor.
Atos capítulo 2. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E o versículo 4 diz: e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Todos foram cheios. E se você já leu, na altura, quando aconteceu isso, né, as pessoas que ficaram assustadas com aquele movimento, com aquela obra sobrenatural, uns começaram a criticar. Eles estão bêbados, eles estão ébrios. E eu lembro, irmãos, lá no Brasil, era do mesmo jeito. Pessoas começavam a criticar os crentes, né? Falar que do barulho, e disso e daquilo. E é por isso que o apóstolo Paulo também, nas suas cartas, né, ele fala sobre a questão do falar em línguas, né, e que nós devemos falar, principalmente num culto público. Se não houver intérprete, se não houver interpretação, é bom que você fale só para você mesmo, porque o seu espírito é edificado. Nós somos edificados espiritualmente. Mas se houver interpretação, né, até os incrédulos que estão no nosso meio vão reconhecer, né, porque Deus vai começar a revelar, Deus vai começar a falar, e as pessoas vão reconhecer que Deus está naquele lugar, que Deus está no nosso meio. Mas os criticadores, né, os críticos, sempre existiram. E tudo isso com a intenção de quê? De travar, parar. Os irmãos, nós temos exemplos disso. Pessoas que começam aqui no nosso meio a sentir o Espírito Santo de Deus na vida deles, daí a pouco as pessoas começam a ficar tímidas, as pessoas começam a ficar preocupadas com o que A e B estão falando. Sabemos que essas pessoas precisam de ser, eu sou da opinião que as pessoas precisam de ser ajudadas, encaminhadas, orientadas pela palavra de Deus. E não fazer o contrário, criticar, zombar. Você não está entendendo, e porque não está entendendo, começa a falar mal. Né? Este não é o caminho. E quando isso aconteceu naqueles dias, Pedro então ressaltou: não, o que está acontecendo aqui foi o que o profeta Joel tinha profetizado. O que está acontecendo aqui foi o que o profeta Joel falou. Mas se você for ver em toda a Bíblia e no Antigo Testamento, o Espírito Santo, já existiam pessoas que eram cheias do Espírito Santo. Já existiam pessoas que falavam em línguas, que foram cheias do Espírito Santo. Mas era algo mais como que reservado. Não era algo assim que era publicado, que era algo assim que causasse um impacto público, como foi no dia de Pentecostes. Como que a inauguração da igreja visível, todos passaram a ver, a partir daquele momento, os crentes, os servos do Senhor, cheios do Espírito Santo. Irmãos, porque logo depois daquele episódio, ia vir as perseguições, ia vir as lutas, ia vir, né, os discípulos iam ser colocados em prova, as suas vidas estariam em risco, por causa do nome de Jesus, por causa de pregar o nome de Jesus, por causa de falar que Jesus foi crucificado.
por causa de falar que Jesus ressuscitou. E eles precisavam de serem cheios do Espírito Santo para poder conseguir fazer esta obra, para conseguir viver da forma que eles viviam quando nós lemos lá em Atos. Porque há pessoas nos nossos dias que dizem, não dá para viver desse jeito, não tem como estar unido com aquele fulano, não tem como tolerar isso, não tem como aguentar isso. Mas se você estiver com o Espírito Santo de Deus na sua vida, é possível sim, você aguenta sim, você suporta sim, você vence sim. Porque não é pela sua força, mas é pela força do Espírito Santo. Nós vemos a promessa do Pai, falando da pessoa do Espírito Santo, no anúncio do nascimento de João Batista, o nome que foi escolhido pelo próprio Deus. Vamos ler em Lucas, no capítulo 1. Lucas, no capítulo 1. O versículo 5 diz assim: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel, e era ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinha filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. Então um anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da mãe, e converterá a muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E nós vemos o quanto foi poderoso, o quanto foi eficaz a pregação de João Batista. Porque o anjo Gabriel disse aqui, ele enviado por Deus, ele disse: e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Mas por quê? Ele ia ter esta condição, né? Assim como o primeiro mártir da igreja, Estevão, que os sábios, que os entendidos da época vinham combater com ele, não puderam resistir à sabedoria e o conhecimento que ele tinha, porque ele estava cheio do Espírito Santo, que o Espírito Santo estava com ele. Na sua sabedoria, na sua capacidade, você não pode, você não consegue, mas você cheio do Espírito Santo, você consegue, nós conseguimos. E aí diz aqui, ele converterá muitos, porque João Batista, desde o ventre, irmãos, nós não temos tempo, mas nós vemos aqui que toda esta família, ela foi cheia do Espírito Santo. O pai, o filho desde o ventre, cheio do Espírito Santo. E depois nós lemos no versículo 41, nós vamos parar por aqui, no versículo 41 diz assim: e aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre,
Isabel foi cheia do Espírito Santo e exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres e é bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Ela não sabia nada disso. Ela não sabia que Maria ainda estava grávida. Ela não sabia de que o anjo tinha ido visitar Maria também. Olha para você ver, o profeta João Batista é cheio do Espírito Santo, já desde o ventre, o filho. A mãe recebe a visita da prima, Maria. E quando ouve a saudação, a criancinha dentro do seu ventre pula, salta de alegria. Porque é isso que acontece. Tem gente que fica escandalizado quando o crente salta aqui na igreja, e João Batista já lá dentro da barriga já saltava, já virava piruleta dentro da barriga da mãe. E o crente hoje em dia aqui fica assustado com isso, fica incomodado com essas coisas. A criança soltou de alegria lá dentro, que o Espírito Santo faz isso mesmo com você ficar solto. Irmãos, o Espírito de Deus é vida. Você não consegue, sabe, ser cheio, ser tocado e ficar... Entendeu? Tem que haver algo, acontece alguma coisa com você, você chora, você canta, você ora mais alto, você ora, sabe, você mesmo quietinho, talvez, você ainda consegue fazer alguma coisa que não é você que está fazendo, é o Espírito de Deus que está fazendo na sua vida. Aleluia, glória a Deus, que é algo maravilhoso, algo que essa cabecinha nossa, às vezes fica querendo entender as coisas infinitas, as coisas espirituais profundas, e enquanto nós estivermos aqui, nós não vamos ter esse entendimento. Glória a Deus. E aí o que acontece? Ela começou, sabe o que aconteceu com ela aqui? Ela começou a profetizar. Quando ela foi cheia do Espírito Santo, né? Ela começou a profetizar aquilo que aconteceu na vida de Isabel, de Maria, né? E aquilo que, a experiência que ela começou a ter, e aquilo que ia dar continuidade na vida dela. A mãe do Salvador, a mãe de Jesus, a mãe do meu Senhor. E é isso que acontece, irmãos, quando é obra de Deus, quando é coisas de Deus, as coisas de Deus têm propósito. Quando o movimento, quando o barulho, sabe, quando algo que acontece que é de Deus, tem profecia, tem revelação, tem direção de Deus, há entendimento, há esclarecimento, ninguém fica na confusão não, ninguém fica confundido não. Até o ímpio, diz o apóstolo Paulo, que reconhece, não, Deus está nesse lugar, porque quem falou sobre a minha vida para aquele pastor, para aquela pessoa que está cantando, para aquele irmão que está trazendo uma saudação? Às vezes as pessoas ficam lá no banco assim, quem contou para ele? Ô fulano, foi você que contou para ele? Foi você que foi lá cochichar com o pastor sobre a minha vida? Meu amigo, é Deus que está falando, é Deus que está revelando, é profecia de Deus, é obra do Espírito Santo na vida da igreja. E nós vemos aqui a obra do Espírito Santo na vida dessa família. Louvado seja o nome do Senhor. E depois o pai também, né? O pai não fica de fora não, né? No versículo 67, diz a palavra do Senhor: e Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação. Todos eles falam de salvação. Se você for olhar, as profecias de Deus, as coisas de Deus, é tudo assim, ó, há uma conexão, sabe, as coisas de Deus é assim, fala tudo da mesma coisa, às vezes pode usar palavras diferentes, mas quando é Deus que está falando, as coisas se encaixam. Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. Por isso, irmãos, que Jesus falou. Na outra oportunidade nós vamos falar mais, nós vamos, né? Eu no início eu fiquei muito, e acabei deixando de lado algumas coisas aqui, mas na outra oportunidade nós falamos, mas nós vemos em Atos, né? Jesus falou para eles, permanecer em Jerusalém, né? Até que do alto
sejais revestidos do poder de Deus. Para quê? Para que ser batizado com o Espírito Santo? Para que ser cheio do Espírito Santo? Jesus falou para ser uma testemunha, para você testemunhar. Irmãos, e era naquela época, né, que as autoridades religiosas chegaram a pagar para falar que o corpo de Jesus tinha sido roubado, né? Era oferecer o seu pescoço, né, para ser cortado, você sair falando de Jesus, falar que não, ele ressuscitou, era um risco muito grande, mas eles preferiam obedecer a Deus do que os homens, né? Mas da onde veio aquela ousadia, da onde veio aquela coragem? Do Pentecoste que eles tiveram, do poder de Deus, do atuar do Espírito Santo na vida deles. E o mesmo vai acontecer com a minha vida e com a sua vida, né? Deus vai nos dar esta capacidade, Deus vai nos dar esta coragem, Deus vai nos dar esta firmeza, este esclarecimento, para nós vivermos também na presença do Senhor, cheios do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu convido os irmãos para estarem de pé. Glória a Deus. Eu gostaria de orar agradecendo ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória, glórias ao teu nome, Jesus. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és maravilhoso. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ó Deus, eu sei, Senhor. Aleluia.